programa Academia do ROI de hoje, você vai assistir a entrevista exclusiva que o Sérgio Lima fez com Thiago Alves, CEO da Regus no Brasil, a maior empresa de coworking do mundo. E acompanhe também todas as notícias, nossos eventos e nossa agenda acessando a página da web www.academiadoroi.com.br. Pessoal, bem-vindos a mais uma Academia do ROI. Hoje eu estou aqui com o Thiago Alves, CEO da Regus no Brasil. Bem-vindo, Thiago. Prazer estar aqui, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Thiago, eu vou começar com uma provocação, tá? A Regus, ela inventou o coworking, todo mundo tem falado muito sobre coworking está na moda, né? Só se ouve falar de coworking. A Regus é a mãe dos coworkings, a Regus inventou o coworking? Sérgio, na verdade, assim, o conceito é razoavelmente novo, assim, de conhecimento geral, mas ele já tem mais de 28 anos. Sim, o nosso grupo, na verdade, quando ele foi fundado em 1989, na Europa, ele nasceu com o conceito de compartilhamento. A história é muito bacana. O fundador da empresa, ele estava num café e viu as pessoas comprando um café e fazendo reuniões informais. E aí ele chegou à conclusão que ele ia alocar o espaço do lado e fazer uma parceria com o café, de forma que as pessoas pudessem tomar o seu café e fazer reuniões rápidas e vice-versa. Dali nasceu a Regus. Rapidamente se expandiu em todo o continente europeu. O Brasil foi o primeiro país a receber uma Regus em todas as Américas. Em 1994, aqui na região da Berrini ainda, Berrini em desenvolvimento pleno em São Paulo. Foi a primeira unidade aqui nossa no Brasil e cresceu bastante, né? Para você ter uma ideia, a nossa empresa já tem hoje aqui 66 unidades, são 150 mil metros quadrados, é um portfólio bastante grande. E o coworking é um dos produtos, né? Todo mundo conhece bastante o coworking hoje porque é a tendência de trabalho mais moderno, é como as pessoas se relacionam, é como nascem as startups. As startups hoje nascem nesse conceito de coworking, mas o coworking é um dos braços. Então, na verdade, quando a empresa expandiu para as Américas, expandiu para a Ásia, ela levou esse conceito também. O Brasil sempre teve uma questão de trabalho colaborativo informal, ele nunca foi formal, né? Então tinha várias empresas que, por exemplo, coabitavam um empreendimento, mas elas não existiam ali. Você tinha uma empresa mãe que fazia aquela locação e todas as empresas que estavam ali nunca se comunicavam. E hoje isso é feito de uma maneira bacana, legal, formalizada, onde você tem espaços de coworking. Eu chamo de espaços flexíveis. A gente costuma adotar uma terminologia um pouco diferente, porque não necessariamente só o espaço de coworking, onde as pessoas se conhecem e trabalham de maneira colaborativa. Você tem escritórios flexíveis também, onde as pessoas podem sentar e trabalhar, mas ter ainda o seu espaço num ambiente bacana. E os escritórios virtuais, que é um conceito bastante utilizado pelo brasileiro há muitos anos, principalmente em épocas onde tinha aquela guerra fiscal de imposto municipal de ISS. Então, cidades que tinham maior ISS tinham menos empresas que tinham menor ISS. Então, era comum que as empresas colocassem o seu endereço em uma localidade, mas operassem de outra. Isso acabou migrando para uma estrutura de negócio muito mais formal, que são os escritórios virtuais, mas que tem toda uma legislação e tem toda, né, uma operação por trás. Então, os escritórios flexíveis basicamente são compostos hoje de escritórios, coworking e os escritórios virtuais. E isso tudo é uma comunidade. Então ela abriga empreendedores, ela abriga grandes empresas, ela abriga empresas internacionais que querem vir para o Brasil. Por exemplo, se você pegar, a gente tem 24 anos de Brasil, se você pegar todas as startups globais que vieram para o Brasil aí, provavelmente nos últimos 20 anos, vieram através de uma de nossas unidades. Então é bacana porque hoje eu fico muito feliz porque o conceito de coworking há 5 anos atrás era difícil de explicar, né? Apesar dele já existir no Brasil há muito tempo. E hoje não, ele vem ganhando notoriedade. Cada vez mais você vê espaços de coworking, você vê as pessoas empreendendo e isso é muito bacana, né? Com várias empresas no Brasil se destacando no cenário internacional, já temos nossos primeiros unicórnios. Foram empresas que nasceram nesse conceito já. Muito bom. Você não pode perder a próxima edição do Academia do ROI no WTC no dia 9 e 10 de novembro. Para mais informações, acesse www.academiadoroi.com.br. Espero você lá. Quando a gente fala em inovação, na nossa cabeça a primeira coisa que vem é tecnologia, né? Só que ao mesmo tempo, todo mundo tem falado que os coworkings são a nova onda da inovação mundial. E por quê? Por que as pessoas dizem isso? Na verdade, se eu puder voltar um pouquinho, assim, os espaços flexíveis hoje, eles representam, Sérgio, 2% de todos os espaços corporativos disponíveis na cidade de São Paulo. 2%. Né? Se pegar na cidade do Rio de Janeiro, esse número é até um pouco menor, 1,5%. Todos os estudos apontam que
Mercados mais avançados já têm hoje pelo menos 15% dos espaços flexíveis e que até 2030 eles vão chegar a representar 30%. Então, quando você pensa na pizza que existe hoje, no tamanho desse mercado, para o potencial que ele é, tem uma avenida de oportunidades aí. Não necessariamente o coworking em si, ele é um modelo disruptivo, mas ele abriga empresas que estão trazendo modelos disruptivos para toda a nossa vida, aplicativos de transporte e tudo mais. Uhum. Só que o coworking ele é o imobiliário 2.0. Se você pensar na forma como era o imobiliário lá atrás, que você tinha que assinar um contrato de locação por no mínimo 3 anos, você tinha que fazer um depósito de 3 meses, né, de caução, você tinha que fazer todo aquele investimento para montar um escritório, e aí você tinha que começar a operacionalizar pagando todas as contas, né, o IPTU, o condomínio, a limpeza, a manutenção, a recepção, a iluminação, tudo era custo seu. Os coworkings, os espaços flexíveis, na verdade, você usa apenas o espaço que você precisa. E todos esses custos já estão embutidos ali no valor que você paga. Então, para que pagar por um escritório por 720 horas por mês, que é o modelo tradicional, alugar por 30 dias, se você pode alugar por 60 horas, que provavelmente é a sua demanda? Para que pagar para uma sala de reunião as mesmas 720 horas, você pode pagar por 2 horas por semana, que talvez seja a sua demanda. Então, o imobiliário 2.0, os espaços flexíveis, eles não são moda, eles são tendência, eles chegaram para ficar, a avenida de oportunidade é muito grande. Ele é um modelo disruptivo quando você compara com salas comerciais que não agregam mais serviço nenhum para o usuário, ou mesmo com a questão da flexibilidade, porque o mercado tradicional ele opera com contratos de locação de longo prazo, e se você locou 400 metros quadrados e durante aquele tempo a sua empresa precisou diminuir, mas você tem 400 metros quadrados locados, você vai ter que honrar com aquele contrato. Enquanto no espaço flexível você consegue crescer e diminuir a qualquer momento, que é uma das belezas desse mercado. E a questão do capital também, né? Se o espaço já está pronto, mobiliado, com toda a infraestrutura, igual você comentou, tecnologia, né? Todos os espaços têm o que há de melhor em tecnologia. Muitas vezes você está indo para um escritório onde você vai poder usufruir da mesma tecnologia que tem uma empresa blue chip, né? Uma empresa de ponta de tecnologia, e não necessariamente você precisou pagar aquele investimento para usar aquela infraestrutura. Então esse mobiliário 2.0, ele tem chegado cada vez mais, não só na área de coworking, a gente já vê isso acontecendo, por exemplo, na área de storage, né? Na área de, por exemplo, depósitos. Você já vê self-storage espalhados por toda a cidade. Na área residencial, você já vê residenciais onde é pay-per-use, né? Você tem pequenos apartamentos e todo o resto paga pelo uso, você não precisa ter toda aquela estrutura. Então, o imobiliário 2.0 está vindo aí, ele está sendo levado, digamos assim, à transformação na ponta pelos coworkings. Te dá um número bacana, Sérgio. Foi a segunda indústria que mais cresceu nas grandes capitais do Brasil no ano passado, e no primeiro trimestre de 2018 foi a maior indústria em termos de novas locações em todas as principais capitais. Significa que nenhuma outra indústria, nem bancos, nem seguradoras, nem farmacêuticas, nem logística, nem nada, locou tantos novos espaços quanto a indústria de coworking. Isso é bacana, reforça, né, que esse mercado e essa estrutura veio para ficar. O nosso grupo em si, né, é o principal player hoje, com o tamanho que nós temos, mas mesmo assim, a gente tem visto e a gente incentiva bastante que cada vez mais tenham mais players para que possam disseminar esse conceito. O nosso conceito automaticamente ele traz a inovação porque ele cria essa oportunidade para que as empresas possam nascer. Hoje a gente vê tantos aplicativos, tanta coisa, né? Se não está no seu celular, não existe, né? Não é aquela coisa que o pessoal fala. Pode ter certeza que todos esses aplicativos nasceram e provavelmente uma empresa de coworking. E você acredita que um dos maiores diferenciais é você poder compartilhar a experiência entre empresas e também fazer network dentro desses espaços? A questão de comunidade é muito forte, né? Não adianta nada você sentar no espaço colaborativo e você não ser uma pessoa colaborativa, né? Ou você sentar no espaço esperando o networking, aí você senta, coloca o seu notebook, coloca o seu fone de ouvido, se fecha no seu mundo, que networking você está fazendo? Então, muito da questão comunitária vem dos usuários e do perfil das pessoas que estão ali. Hoje a gente tem coworking temático, você tem coworking para advogados, você tem coworking para arquiteto, e que mesmo não sendo funções, digamos assim, historicamente tão informais, mas que já estão aderindo ao modelo do coworking, porque eles se sentem parte daquela tribo se for aquele negócio mais temático. Então, o networking é muito forte, é um dos pontos que as pessoas tendem a explorar cada vez mais. Eu
acho que um grande desafio para vocês, e aí eu queria entender, assim, eu já fui cliente Regos e a minha experiência foi muito positiva, mas da convivência hoje desse universo, né, do empreendedor, o jovem, as startups, com os executivos, os advogados, os consultores, que nem você falou. Como é que vocês lidam com isso dentro desses espaços? Na verdade, assim, onde as startups lideram, as grandes corporações estão seguindo, tá? Por quê? Todo mundo com medo de ser, em algum momento, né, ser, digamos, uberizado por alguma pequena startup, ou seja lá qual for o outro aplicativo. Então, grandes empresas estão buscando colocar pessoas dentro dos espaços para acompanhar o que está acontecendo. Não é fácil. Imagina que a gente desenha um espaço de trabalho seguindo todas as normas, as leis, lei de bombeiro, lei de metragem quadrada mínima por estação de trabalho, lei de iluminação, né, normas técnicas de altura de mesa, de altura de cadeira. Aí vem lá o millennium, o jovem da startup quer sentar num puff. Aí você fala, pô, como é que você lida com essa coisa? Porque, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem, e o Brasil, nesse ponto, é bastante avançado, a gente tem bastante normas que protegem as pessoas nesse sentido, né? Então, hoje, um bom prédio no Brasil, ele vai entregar todas as saídas de emergência que tem que entregar, todos os sistemas de incêndio, e não é fácil você ter espaços muito disruptivos e cumprir com todas as normas que tem no Brasil. Mas a gente sempre incentiva, a gente sempre tenta fazer espaços de maneira que essas duas gerações coexistam. Acontece que muitas vezes o que acaba delimitando o tipo de público não é nem tanto o espaço da Regos, é o tipo do prédio. Então, por exemplo, na região da Avenida Paulista eu tenho 6 unidades. Eu tenho as unidades que são muito mais formais, que se você for lá vai estar todo mundo de terno e gravata e é super formal, você se sente mal se você não tiver de terno e gravata. Em compensação, você tem as unidades que se você for lá é super descolada, está todo mundo de jeans e camiseta polo, que você fala, não, legal, aqui, né, em compensação o cara de terno e gravata já se sente mal ali. E eu tenho as unidades que são mistas, que muitas vezes ela acaba tendo essa característica de ter todos os tipos de cliente. Mas o prédio, muitas vezes, ele manda mais do que o espaço da Regos. Porque você pode ter, por exemplo, se você tem um prédio ocupado 80% por grandes empresas de advocacia, e você coloca um espaço de coworking super descolado em 20% daquele prédio. São usuários distintos ali, entendeu? Então ali não dá para fazer um coworking super aberto, você vai ter que fazer um negócio mais temático, mais focado talvez em novos advogados ou em empresas que querem estar próximas daqueles escritórios de advocacia. Então tem que fazer um pré-estudo, a gente sempre faz uma análise de mercado, de viabilidade, as pessoas têm que querer trabalhar naquele site também. Então, por exemplo, cada vez mais mobilidade urbana está difícil. Sim. Então, todo mundo quer trabalhar em pontos que tenham fácil condução, etc. e tal. Só que também tem muita gente em cidades como São Paulo, né, que ainda vão trabalhar de carro, né? A gente não pode ignorar 6, 7 milhões de frota de veículos. Então, muitas vezes a gente pensa, eu coloco uma unidade tão próxima do metrô e a gente abre mão do estacionamento, e a maior demanda que eu tenho é estacionamento, porque é uma região que, apesar de ser próxima do metrô, o perfil do usuário é o perfil do cara que vai de carro. E você não muda o perfil do usuário da noite para o dia. Então a gente acaba incentivando muitas vezes, mobilidade urbana verde, a gente tem bicicletas elétricas nos espaços, carregador de veículo elétrico, coisas que a gente talvez imaginou que era o futuro e que já estão aí hoje. Sim. E por incrível que pareça, a gente tem pessoas que buscam, e aí as duas gerações. Tem aquele que talvez torce o nariz no primeiro momento, mas adere, e tem aquele que já nasceu moldado por essa transformação digital e que busca o espaço pelo mesmo motivo, seja fazer networking, seja ter um escritório flexível, ou seja conhecer como que um novo espaço de trabalho pode influenciar a forma como eles convivem, né, e fazem negócio. O nosso programa fala sobre retorno sobre investimento, né? E até o nosso negócio, hoje, eu sou publicitário, tenho uma agência, começou dentro de um coworking também, né? E eu acredito, sem dúvida, e você com certeza levanta essa bandeira, que iniciar um negócio no coworking é o melhor ROI que você pode ter, né? E o mais seguro do que você fazer um investimento pesado, ainda mais que a gente estava conversando aqui ainda há pouco com o Thales, onde a gente fala que tem que começar com um negócio que se pague, né? Não é verdade? Sim, com certeza. Tanto que assim, se a gente voltar lá, né, na fórmula básica do ROI, o que é, né, a primeira conta que a gente leva não é o investimento? Quanto que é o retorno sobre o capital investido, né? Uhum. Uma vez que você está indo para um espaço que você paga pelo que você utiliza, que você não investe nada para entrar e que é pay-per-use total do que você consome, isso com certeza colabora na conta do ROI, né?
muito mais do que qualquer outra solução imobiliária. Então, você até comentou, né? O Brasil é o único país que você tem que nascer empresa, você tem que contratar primeiro o contador antes de ter uma empresa. Na verdade, ele esqueceu que para nascer empresa e ter um contador, você tem que ter um espaço e um contrato de locação, senão você nem abre uma empresa. É verdade. Então, assim, o modelo tradicional, ele é super contra o ROI, enquanto o modelo dos espaços flexíveis, ele te facilita. Tanto que, por exemplo, todas as empresas que eu citei aí, que vieram para o Brasil nos últimos 20 anos, posso pegar várias aqui, mas dando alguns nomes, LinkedIn, Uber, vieram para o Brasil através dos nossos escritórios. Por quê? O cara assina assina um contrato em São Francisco, lá no Vale do Silício, e começa a trabalhar aqui na outra segunda-feira. Como é que ele ia fazer isso no mercado tradicional? Tem que vir, registrar um estrangeiro, mover capital para o Brasil, pagar um depósito, fazer investimento. Imagina que ele encurtou no mínimo, sendo assim otimista, 6 meses da estrada dele ali. E isso com certeza dá um belo impacto no ROI, né? Então, a gente sempre faz a seguinte sugestão, né? Que os nossos clientes ou potenciais clientes têm que levar em consideração 3 coisas. Se você precisa melhorar o seu balanço e precisa de capital, leve em conta o espaço flexível. Se você precisa jogar com o risco do termo, você precisa em determinado momento menos prazo ou mais prazo, você tem que levar em consideração o espaço flexível. E por último, se você precisa flexibilidade, crescer e diminuir a qualquer momento, porque pode ser um projeto, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, etc., você pode contar com espaço flexível. Se você disse sim para qualquer uma dessas 3, com certeza a melhor solução vai estar no espaço de coworking. Boa. Agora, partindo um pouquinho para o Thiago em si. Thiago, você se projeta em alguém, você admira algum executivo no Brasil e no mundo que você gostaria de compartilhar com a gente? Não, com certeza. Bom, eu fui criado numa escola que era a escola da Senco, do Ricardo Semler, que o Ricardo Semler há 20 anos atrás já era visionário. Para você ter uma ideia, a gente já tinha espaços de coworking na Senco há 20 anos. Você já trabalhava numa mesa onde o estagiário sentava do lado do CEO ou do lado de um gerente sênior e você nem sabia. Para ir trabalhar, você reservava onde você ia sentar e você nunca podia sentar 2 vezes no mesmo lugar. Eu achava aquilo o máximo no meu começo de carreira, com 18 anos, e olha só, hoje, 20 anos depois, estou liderando uma das maiores players desse. Então, o Ricardo é um visionário, eu tive a chance de trabalhar com ele diretamente, aprendi muito, foi a minha escola no Brasil. E eu acho que mundialmente, assim, todo mundo que me conhece sabe, eu sou um grande fã aí da Apple, do Steve Jobs. Eu acho que tudo que ele trouxe em termos de inovação, mas mais do que isso, em pensar como conectar as pessoas, né? Quem leu a biografia dele ou quem acompanhou a história, sabe que, na verdade, ele nunca se posicionou por ser um grande pensador ou por ser um líder, ele era um grande conector, né? Cara, você é um executivo jovem, fala muito bem, se posiciona muito bem e, de forma direta ou indireta, está fomentando o mercado através dessa empresa gigantesca que é a Regus aqui no Brasil. Você se vê daqui a alguns anos ajudando startups, trabalhando nesse mercado? Como é que você enxerga isso? E eu gostaria de provocar isso, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muitas empresas a se desenvolver. Na verdade, Sérgio, eu já participo de um programa de mentoria de startups, tanto interno na Regus, de startups que estão no nosso grupo, e que por algum motivo eu acabo conhecendo e a gente dá aqueles toques, etc. Mas tanto eu participo de um programa da Prefeitura de São Paulo, que é o SP Stars, que eles elegem 40 CEOs mentores e tem várias turmas de startup. A gente faz várias sessões ao longo do ano, pelo menos uma por mês, onde você tem a chance de conhecer a startup e dar dicas, né? De onde, geralmente você fala o que não fazer, né? Porque uma das experiências que a gente pode dar é onde, cara, eu já sei que aqui erra, né? Tipo, corta esse caminho aqui. Mas não tentar falar, não, faça o que eu faço, não faça, né? Eu acho que o modelo disruptivo, se você olha da mesma forma, você nunca vai conseguir enxergar aonde ele está sendo, né, visionário, inovador. Então, eu conversei com tantas startups no último tempo, mas tantas startups assim, e eu conheci cada produto que eu achei tão bacana. Um eu levei para minha vida pessoal, curti, levei. Eu fiz conexões entre eles e tenho visto cada vez mais empresas e startups me procurando, principalmente no LinkedIn, onde eu tenho uma exposição maior, falando, nossa, olha, eu tenho uma startup, você não quer dar uma olhada e ver o que você mudaria, né? Vocês que convivem com tanta coisa, né? A Regus, que já foi uma startup há 24 anos e que virou uma empresa hoje de 6 bilhões, né, de dólares, que está listada na Bolsa de Londres. Então, imagina que a gente também tem dentro de casa uma experiência bastante grande. Mas eu gosto, realmente. É uma das coisas que eu hoje faço no meu tempo livre e faço também para os nossos clientes, etc. Aproveita então, dá uma dica para o jovem que está assistindo a gente ali,
o que ele não deve fazer para começar um novo negócio? Bom, a primeira coisa que o jovem não deve fazer é sair pensando muito grande, tá? Então, assim, é normal quando a gente tem uma ótima ideia que a gente pense de maneira meio megalomaníaca. Nossa, eu já vou fazer isso aqui. Não, vá de pouquinho em pouquinho, né? Para quem conhece bem o conceito de MVP, né? De você ter um mínimo de um produto viável. Esse mínimo do produto, gente, é mínimo. Então, muitas vezes as pessoas... E é normal. A maioria das startups que eu vejo falhar, elas falham exatamente porque pensaram grande demais no começo. Então, assim, começa aos pouquinhos, vai pensar no teu espaço, pensa um pouquinho, vai pensar num primeiro produto, né? E vai aperfeiçoando. Se o seu produto for bom e se você efetivamente conseguir criar algo que seja escalonável, aí sim você vai ver que você tem um potencial gigantesco. E não tenha medo também de ter um bom negócio. Não necessariamente toda startup que está assistindo o teu programa, Sérgio, é uma startup unicórnio que vai valer bilhões, mas pode ser um bom negócio. Entendeu? E muitas vezes a pessoa vai e ela descobriu que aquilo ali não vai valer um bilhão de reais. Ah, não, então vou começar a investir em outra coisa. Não, tem muito investidor e tem muito private equity que nos busca e pede orientação também. É o seguinte, qual que é um bom negócio? Entendeu? Não necessariamente o cara vai ter o melhor ROI ever, mas o cara pode estar querendo investir em alguma coisa que seja boa, que vai resolver um problema pequeno, não necessariamente resolver um problema gigantesco que vai revolucionar o mundo. Um exemplo bem pequeno, mas que eu vi esses dias que me chamou bastante atenção, uma startup que criou sabe esses óculos que você coloca no celular? É um vídeo que engana a criança enquanto a criança está tomando vacina. A criança acha que ela está interagindo com um desenho, então ela toma vacina sem perceber. Cara, um negócio super simples, bom negócio. Vai revolucionar a indústria médica? Não sei, talvez não em curto prazo. Mas é um ótimo negócio, se você pensar hoje, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. Acho que a dica é essa. Vá aos poucos, pense com calma e aí tenho certeza que planejando bem vocês vão chegar num lugar bem bom. Eu costumo dizer que todo mundo que está perdido tem uma grande ideia, né? E está fadado ao fracasso. Então, realmente, começar pequeno, pensando grande, eu acho que com certeza é um bom começo, né? Com certeza. Não tem problema em pensar grande. Eu acho que tem que pensar grande. Não necessariamente agir grande desde o primeiro momento. Começar pequeno pensando grande. A gente vê isso, por exemplo, se eu trouxer para a minha realidade de coworking, a gente recebe demandas assim, eu preciso de espaço para 100 pessoas. Por quê? Porque eu estou montando uma empresa, então vamos lá. Você está montando, quantas pessoas você tem hoje? 2. Então você precisa de espaço para 2. Quando você tiver 5, você pega para 5. Porque se você for pagar por 100 hoje, cara, você vai quebrar. Você vai quebrar. Não sei se vocês já passaram uma vez aqui no programa, mas o custo de ocupação que leva em conta escritório e todo o custo operacional de ter um escritório, ele representa 10% do custo da grande maioria das empresas. Então significa que se você for megalomaníaco em algo que representa 10 e ele passa a representar 30, 40, cara, não dá. A gente tem uma pergunta chave aqui, a gente falou de ROI. Se você fosse uma campanha, qual seria o seu ROI? Boa pergunta. Bom, eu, em vez de responder percentualmente, né, ou matematicamente, apesar de ser uma empresa que fazemos contas, né, como toda boa empresa britânica, né, nós fazemos isso, eu acho que o principal ROI retorna hoje para mim em forma de satisfação de cliente. Por quê? O meu cliente é o que me traz mais clientes. Um cliente satisfeito te traz pelo menos 5. Um cliente satisfeito te fecha pelo menos 20 portas, né? Proporção de 1 para 4. Então significa que hoje, se o meu cliente que estiver assistindo estiver satisfeito, ele tem certeza que ele vai me ajudar a espalhar o conceito de coworking. Então, se eu fosse uma campanha que gerasse maior satisfação de cliente hoje, eu tenho certeza que ela traz mais marketing, ela traz mais inquire, ela vai me melhorar a conversão, consequentemente ela vai trazer mais faturamento, que vai melhorar meu ROI, com certeza, né? Se eu tiver um cliente insatisfeito, cara, não tem ROI já deixou de ser há muito tempo, já está negativo, e impacta em todas as linhas. Então, esse é o foco de todas as campanhas que nós fazemos e que eu pessoalmente faço, é isso aí, satisfação do cliente. Muito bom. Agora você pode ter acesso a todo o conteúdo da Academia do ROI através dos nossos cursos. Como ser um profissional de marketing digital, torne-se um consultor de marketing digital e como montar sua agência. Mais informações, www.academiadoroi.com.br. Acessa lá.